Dependendo da sua formação cristã, você pode ter ouvido falar do livro de Enoque. No entanto, não está incluído na Bíblia. Muitos se perguntam por quê. Para alguém que andou com Deus e foi levado por Deus, alguém poderia pensar que o livro de Enoque seria um dos principais livros da Bíblia. Mas não é. O livro de Enoque é considerado na categoria da pseudoepígrafe, o que significa que este livro foi escrito sob um nome pseudônimo, ou seja, são obras falsamente atribuídas. O autor afirma ser alguém, mas não é realmente o verdadeiro autor. Escritos pseudônimos eram comuns durante o tempo em que a Bíblia foi escrita. Quem foi Enoque na Bíblia? É importante notar que existem 4 homens diferentes na Bíblia chamados Enoque. Primeiro é o Enoque em Gênesis capítulo 4, versículo 17, que diz: Caim se deitou com sua esposa e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim, então, estava construindo uma cidade e a chamou em homenagem a seu filho Enoque, declarado da NVI. Em seguida, está em Gênesis 5, versículo 18, que diz: Quando Jared viveu 162 anos, ele se tornou pai de Enoque. Este é o Enoque da nossa história, mas voltaremos a isso mais tarde. O terceiro Enoque está em Gênesis 25, versículo 4, que diz: Os filhos de Midian foram Efa, Éfur, Hanuque, Abadá e Eudiá. Todos estes eram descendentes de Quetura. O quarto Enoque está em Gênesis 46, versículo 9, que diz: Os filhos de Ruben foram Hanuque, Palu, Hezron e Carme. Deve-se notar que Hanuque em hebraico se traduz como Enoque. Algumas traduções usam uma grafia diferente, como Encoque ou Hanuque. Tudo bem, de volta ao nosso Enoque. Enoque era o tataraneto de Adão. Gênesis 5, versículos 22 a 24 diz: Depois que ele se tornou pai de Matusalém, Enoque andou fielmente com Deus 300 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu um total de 365 anos. Enoque andou fielmente com Deus. Então ele não existia mais, porque Deus o levou. Enoque também foi o tataravô de Noé. Podemos encontrar mais textos sobre Enoque no Hall da Fé, em Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi tirado desta vida para que não experimentasse a morte. Ele não pôde ser encontrado porque Deus o havia levado embora. Antes de ser levado, ele foi elogiado como alguém que agradou a Deus. É interessante notar que a maioria assume que ser levado embora é o que tornou Enoque mais conhecido, assim como Elias. Ambos foram as únicas 2 pessoas citadas na Bíblia que Deus escolheu para escapar da morte. Parece que Enoque recebeu esse privilégio porque andou fielmente com Deus e o agradou. A Bíblia não menciona o propósito de Deus ao levar Enoque para o céu, mas a suposição mais comum é que ele poderia servir como uma das 2 testemunhas como parte do fim dos tempos. A outra testemunha é considerada o profeta Elias. Judas também menciona Enoque em uma profecia em Judas 1, versículos 14 e 15. Enoque, o 7º descendente de Adão, profetizou sobre esses homens. Eis que o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios de todos os atos ímpios que cometeram de maneira ímpia e de todas as palavras duras que os pecadores ímpios proferiram contra ele. Por que o livro de Enoque foi excluído da Bíblia? Então, o que é o livro de Enoque, quando foi escrito, por quem e por que não está na Bíblia cristã? Só porque o livro de Enoque é atribuído a Enoque, não significa que foi escrito por ele, inspirado por Deus, ou que deveria estar na Bíblia. É interessante notar que nenhum estudioso realmente acredita que o livro de Enoque foi realmente escrito pelo próprio Enoque. O livro de Enoque é um texto judaico pseudepígrafo do século I, segundo ou terceiro antes de Cristo. Não está claro se a língua original era hebraico ou aramaico, pois o texto mais antigo do livro de Enoque está, na verdade, na língua geês, que é a antiga língua etíope. Diz-se que o livro é pseudepígrafo porque é atribuído ao mesmo Enoque, que foi o 7º descendente de Adão. Obviamente, esse Enoque não escreveu este livro, por isso é falsamente atribuído a ele, que é o significado de pseudepígrafo, falsamente assinado. A Igreja Copta Etíope ainda tem o livro de Enoque em seu cânon do Antigo Testamento. Este é o único grupo cristão significativo que inclui Enoque. Está em seu cânone desde os tempos antigos, então o livro nunca foi perdido.
foi perdido para a Europa desde o início do período medieval até o final dos anos 1700, quando um escocês explorador, James Bruce, trouxe 3 manuscritos para o Reino Unido, dos quais foi traduzido para inglês no século XIX. Mais comumente, quando as pessoas se referem ao livro de Enoque, elas querem dizer primeiro Enoque, que existe totalmente apenas na língua etíope. O livro de Enoque é aceito como canônico pela Igreja Copta na Etiópia e pela Igreja Ortodoxa da Eritreia. Além do primeiro Enoque, há o segundo Enoque, ou seja, o livro dos segredos de Enoque, e o terceiro Enoque, ou seja, o livro hebraico de Enoque. Fragmentos do livro de Enoque em aramaico e hebraico foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto. O primeiro Enoque foi escrito em estilo apocalíptico, com visões e símbolos como, por exemplo, Apocalipse ou Zacarias. O livro era conhecido pelos judeus no século I a.C., pois foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, bem como pelo fato de o livro de Judas no Novo Testamento, ou seja, Judas 1, versículo 14 a 15, mencionar a história no livro de Enoque. Se Judas está simplesmente usando uma história comum para fazer uma ilustração, ou se atribui inspiração ao livro, não está claro como é usado em Judas. Por razões obscuras, a igreja na Etiópia era particularmente afeiçoada ao livro de Enoque, tanto que o incluiu como parte daquilo que conhecemos como os apócrifos do Antigo Testamento. Quanto ao conteúdo do livro de Enoque, inclui histórias judaicas que adicionam detalhes aos textos do Antigo Testamento. Por exemplo, no primeiro Enoque, aprendemos que demônios são anjos caídos, e que tais seres angelicais caídos tiveram relações sexuais com mulheres humanas, dando à luz aos Néfilim. Ele contém descrições do Seol e do submundo. Ele cita os 7 arcanjos. Só Miguel e Gabriel são citados na Bíblia. O Enoque também contém descrições dos objetos celestes e de seus percursos. Ele usa um ano solar em vez de um lunar, o que é uma curiosidade interessante. O Enoque é dividido em 5 partes, entre as quais o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, a epístola de Enoque e os nomes dos anjos caídos. Existem bíblias que têm o livro de Enoque? Fora da Igreja Ortodoxa Etíope, não há bíblias nem denominações que acreditem que o primeiro Enoque seja de inspiração divina de Deus. No entanto, os judeus o incluem nos apócrifos como textos externos. O livro de Enoque também é chamado de Livro de Enoque, ou Primeiro Enoque, Livro dos Segredos de Enoque, ou Segundo Enoque, e Livro Hebraico de Enoque, ou Terceiro Enoque. A maioria acredita que esses livros não eram escrituras de inspiração divina, embora contenham alguns fatos. Por causa das referências em outros livros, como Judas e Hebreus, várias igrejas primitivas consideraram Primeiro Enoque como parte da Escritura e o canonizaram no século III. Mais tarde, quando a Bíblia foi canonizada, o livro de Enoque foi removido. Como foi decidido? Quais livros da Bíblia seriam incluídos? O termo cânone é usado para descrever os livros da Bíblia que são divinamente inspirados por Deus. Determinar o que é divinamente inspirado foi um processo que começou primeiro por rabinos e estudiosos judeus. Embora os seres humanos tenham começado este processo, deve-se notar que Deus finalmente decidiu o que pertencia à Bíblia. Era uma questão de Deus direcionar e inspirar não apenas os escritores da Bíblia, mas aqueles que iniciaram o processo de determinar quais livros pertenciam à Bíblia. Este processo começou com o cânone das escrituras hebraicas. Embora primeiro Enoque fosse popular nas fases iniciais da Igreja e do judaísmo, ele nunca foi recebido no cânone judaico ou na Bíblia cristã. É claro que a Igreja primitiva valorizou muito o livro de Enoque em um ponto, o suficiente para citá-lo e ter sua compreensão do Antigo Testamento influenciada por ele. Entretanto, não há evidências de que tenha sido seriamente considerado para ser incluído no cânone do Antigo Testamento, nem pelo cristianismo ocidental, nem oriental. Existe alguma chance de que parte do conhecimento encontrado em 1 Enoque, particularmente sobre os arcanjos e a fonte dos nefilins, seja realmente verdadeiro? É difícil julgar, visto que a inspiração desta coletânea de escritos é bastante duvidosa. A nossa opinião é que não devemos fazer o que a Igreja primitiva fez, que é permitir que ela influencie nossa visão das Escrituras ou de Deus. Devemos nos concentrar plenamente na palavra soberana de Deus.